Estamos iniciando a gravação de mais um episódio do Casas Empresariais Podcast, uma parceria da Conexão com Z da Toledo Prudente Centro Universitário, com apoio do programa Semente Educação. Sou Wilson Kunze e agradeço a você que nos acompanha. Para o episódio de hoje, temos a satisfação em ter conosco dois convidados especiais, que são a Vivian Bage e o Luiz Henrique Arcanjo. Hoje, excepcionalmente, não contamos com a presença do Igor Toledo, pois ele me passou uma mensagem agora cedo, ele está bem ruim da garganta, então desejamos aí melhoras ao grande Igor. Indo direto à apresentação de cada um de vocês, inicio pela Vivian Bage. É graduada em Matemática pela Unesp de Presidente Prudente, pós-graduada em Desenvolvimento Gerencial e Marketing pela Toledo de Presidente Prudente. Atuou por mais de 15 anos no mercado financeiro e também em indústria. Vivian, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, Wilson. Obrigada pelo convite. Nosso segundo convidado é o querido Luiz Henrique Arcanjo, bacharel pela Faculdade de Teologia Sul-Americana, sendo pós-graduado em Neurociências Comportamentais pela PUC. É especialista em análise de perfil comportamental, com validação pela Florida Christian University, Orlando, na Flórida, Estados Unidos. É fundador da Kronos Bank, instituição de pagamento especializada na criação de bancos digitais. É sócio da Vox2U, Escola de Oratória, Unidades de Presidente Prudente e Marília. E também sócio dos restaurantes, como é que fala isso? Marro Sushi, isso. Marro Sushi e Viva La Pasta. E sócio fundador da Horse Hub, aceleradora de startups. Bem-vindo, meu amigo Luiz Arcanjo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui junto com vocês, com toda certeza. Que legal. Hoje vamos abordar o caso número 12 do livro Casas Empresariais, a tomada de decisão na prática. O problema central desse caso, ele envolve um dilema ético enfrentado por Paulo, que é um diretor regional de um grande banco. Ele se vê numa situação onde o prefeito de uma grande cidade, que possui uma folha de pagamento atrativa para o banco, para vender essa folha ele solicita um repasse financeiro por fora, tá? E em troca desse fechamento, desse contrato, ele oferece uma comissão para esse diretor regional. Esse valor que o prefeito pede por fora, ele gira na faixa de $300 mil, e disso ele promete passar esses 15%, que dá mais ou menos aí nos valores, se forem atuais, hoje 225, 230 mil reais, tá? Então, assim, Paulo ele está enfrentando um dilema, né? Como é que ele deve lidar com essa proposta? Né? Porque, afinal de contas, ela envolve corrupção e pode impactar não somente sua carreira, mas também a reputação do banco. E suas próprias responsabilidades pessoais e familiares, conforme a gente vai vendo aí ao longo da discussão do caso. Esse problema central reflete a tensão entre a pressão por resultados no setor bancário, que eu acho que a Vivian pode contribuir bastante com a gente, e os desafios éticos que surgem em negociações comerciais. E aí acho que todos nós temos experiências nesse sentido, especialmente em um contexto onde práticas corruptas podem ser usados como instrumentos de barganha. E aí eu já começo lançando uma primeira questão. Eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente olha aqui, além do Paulo, tem um personagem que é importante, que é o prefeito nessa história. E nesse caso especificamente, ele tem duas atitudes que eu acho que a gente pode partir como ponto central de discussão, que é a questão de ter uma folha de pagamento, que é algo que é um produto do poder público, ele querer uma comissão por fora. E, além disso, ele está oferecendo uma vantagem para quem vai tentar obter esse dinheiro para ele, ou seja, o gerente, o diretor regional do banco. E aí eu deixo essa questão em aberto, né? Quer dizer, como é que vocês enxergam isso, né, para a gente dar o pontapé inicial nesse bate-papo? Quem começa? Por gentileza, Vivian. As mulheres primeiro? As mulheres primeiro sempre, né? Na realidade, eu acho que nesse caso, tá? O Paulo, ele está sendo comprado pelo prefeito, né? É uma questão de compra mesmo. O prefeito diz, eu te dou
para você conseguir e por isso eu te pago. Isso. E é muito comum isso no poder no serviço público, né? Muito comum. E ele acaba ficando amarrado, se ele aceitar esse tipo de corrupção, ele acaba ficando amarrado a tudo isso, né? Sim. E tem a parte ética da pessoa Sim, também, né? Da gente, como ser humano, se eu aceito ou não esse tipo de compra, vamos colocar assim, né? De acerto, né? Fato. Bom, acho que assim, inicia-se do princípio, né? Que ética é inegociável, o contrato se negocia, ética não. Então, acredito que o que o Paulo está vivendo aí, somados à pressão de tudo aquilo que ele prometeu para sua família, né? Então, muito bem colocado em relação aos casos empresariais, essa citação de tudo aquilo que ele promete para sua família talvez seja a oportunidade dele cumprir aquilo que ele prometeu, mas na minha concepção isso vai custar muito mais caro do que ele está disposto a pagar. Sim. Talvez inconscientemente ele ainda não saiba o peso das consequências dessa escolha, caso ele opte por ser corrompido, né? Assim como a fofoca só existe quando existe ouvidos para que ela aconteça, eu acho que a corrupção também. A corrupção é o grande mal do nosso país, só que ela só existe quando existem pessoas que estão dispostas a serem corrompidas. Exatamente. Então, eu acredito que o posicionamento do Paulo deveria ser certeiro e assertivo, denunciando o caso aos seus superiores. Acho que fazendo o apontamento daquilo que deve ser, tentando de maneira mais polida possível se livrar desse embrulho ao qual ele se envolveu aí nesse convite do prefeito, né? Mas claramente denunciando isso aos seus supervisores para que isso não aconteça. A gente tem uma situação que é descrita no livro, que você entrou nela, né, Luiz, que é a questão, por exemplo, né, o Paulo ele fez uma promessa para a filha, né? Que fez um curso de odontologia e que depois ele ajudaria ela a montar um consultório, né? Então esse é um primeiro fato. E montar um consultório desse não é muito barato, né? Verdade. Quer dizer, era uma grana que vem a calhar, né? Fora isso, ele tem um filho de 16 anos que tem o sonho de fazer medicina, né? E aparentemente, assim, ele está bem apertado financeiramente, então ele enxerga isso como uma oportunidade. Um gerente de banco, então, nesse caso especificamente, não é só a pressão familiar, né? Vamos colocar, eu fiz promessas. E aí tem uma situação que é interessante, né? Que eu acho que vem antes do que eu quero falar nessa situação. A gente tem que ter muito cuidado também do que a gente promete para nossos familiares, né? Para não criar falsas expectativas que depois a gente não consegue cumprir. Né? Como é que vocês enxergam essa questão? Depois eu entro no outro ponto que eu quero abordar também. Né? As promessas familiares, até onde, o que a gente pode e o que não pode prometer, o que vocês entendem disso, né? Como é que a gente pode prometer algo para o marido, para a esposa, para os filhos, e que, de repente, se a gente não tem a certeza de que isso vai se concretizar? Né? Vocês acreditam que uma comunicação efetiva, transparente e clara é o ponto de partida, né, com a família? Eu acho que na família a gente tem que estar tudo conectado. A gente tem que estar todos juntos e no mesmo objetivo. Isso é muito claro, com muita conversa. Não existe promessas em família, existe projetos em famílias, eu acho. Legal. Né? Então, assim, a gente... vamos pensar em... você vai fazer odonto, então você vai querer uma sala para você, ok? A gente vai fazer o nosso projeto para a gente conseguir essa sala e a gente vai trabalhar junto, a família junto. Porque... não a prometer e assumir algo sozinho que depois pode, né, isso. envolver. Porque assim, eu acho que envolve a família inteira. A gente, como todos aqui têm família, a gente sabe que tudo envolve o filho pequeno, envolve o filho mais velho, envolve o marido, envolve a esposa. Exatamente. Né? Então, se a gente não tiver todo mundo junto, pensando da mesma forma e indo nesse projeto, né? Nessa meta de projeto que a gente tem lá, a gente não vai conseguir resolver. Concordo. Eu acho que o que está acontecendo aí na vivência, na vida do Paulo também, é que ele excedeu talvez as suas expectativas daquilo que ele esperava ser possível fazer, sem um determinado planejamento, né? Acho que é exatamente isso que a Vivian falou, porque a partir do momento que você define uma promessa e você não define uma meta, um objetivo possível e alcançável, naturalmente você pode se frustrar. Sim. E aí talvez isso entre, na situação em que Paulo está vivendo, isso entre como uma historinha, talvez para validar
uma atitude que ele não teria de forma racional e comum. Exatamente. Talvez uma maneira dele falar, olha, mas eu prometi isso para minha filha, prometi isso, ou talvez até de se colocar ou se posicionar de que é justo eu conceder isso para minha família, porque eu trabalho tanto, eu lido com tanto. Porque todas as vezes que a gente lida com um dilema de fazer algo certo ou fazer algo errado, na nossa mente vem uma dualidade de tentar justificar aquilo que é injustificável. Isso é um comportamento do ser humano. Como estudante dessa área da linha de comportamento humano, a gente sempre sabe, sempre vem uma vozinha querendo dizer, olha, você valida aquilo que você vai fazer de maneira errada. Sim. Um exemplo muito grande que existe disso é o assaltante de primeira viagem, né? Paulo Vieira, ele conta uma história que toda vez que você vai fazer uma coisa errada pela primeira vez, você precisa validar que aquilo é certo. E aí, por exemplo, o assaltante de primeira viagem, aquele que não é um assaltante costumaz, que não está acostumado a fazer coisas erradas, ele precisa validar que quem está errado é a vítima. Então ele ofende a vítima, ele fala palavras de baixo calão para a vítima, ele diz, tá no lugar errado, tá no momento errado, por isso eu posso validar, eu posso te assaltar. Ou seja, ele está validando um comportamento ruim que ele está tendo, mas ele está validando que ele está podendo ter esse comportamento ruim graças àquilo que está acontecendo. Eu acredito que Paulo não deve se render a essa promessa, não deve se render a fazer algo que não é correto, prontamente, simplesmente porque ele prometeu algo. Metas estão aí para serem cumpridas, tangíveis, alcançáveis e serem definidas em grupo, em família. Sim. Não pode ser uma maneira impositiva, né? E aí vem uma questão que eu quero colocar para vocês. Por que tanta gente dentro... E aí não é só no setor público, né? Eu trabalhei num ramo de atividade que até ali eu era um pouco inocente, vamos colocar assim. Eu acreditava que a honestidade era a grande maioria. E a gente consegue, quando você olha a realidade, por exemplo, a gente enxerga que as pessoas elas se deixam corromper facilmente, né? Eu tenho um amigo meu, inclusive, que atua na política, e a gente está em época política agora, entrando em campanha e tudo mais, e a gente tem exemplos, né? E ele estava me falando, nós fomos fazer uma ação, né, de questão de voto consciente e tal, está envolvido numa entidade que faz esse trabalho, e eles chegaram numa comunidade e tal, e aí no finalzinho ali, no encerramento, quando tinha encerrado já o evento, né, conversando com algumas pessoas da comunidade, as pessoas falaram assim, né, algumas delas, né, para ele, esse discurso é bonito e tudo, mas se vier alguém aqui pagar trouxer uma cesta básica, se pagar um tanque de combustível, nós votamos, né? A cada 4 anos a gente recebe, a gente aproveita quando tem a campanha para receber. Então, essa é uma questão, né? Por que na nossa cultura isso acontece, né? E eu enxergo assim, enquanto nós não conseguirmos mudar esse pensamento, essa linha de raciocínio, essa questão da conscientização, né, eu acho que a gente tem muita dificuldade em evoluirmos como uma nação próspera, né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso, eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão também, né? A gente consegue prosperidade, né, num cenário desse, onde eu me corrompo facilmente, né, as pessoas são corrompidas. Como é que vocês enxergam essa questão aí? Bom, opinião particular, tá? Eu acredito que as pessoas hoje em dia pensam só no próprio umbigo. A grande maioria, né? A grande maioria. Muito, né? Então, elas usam desses tipos de oportunidades, que não são oportunidades, para tirar vantagem. É uma cultura que a gente tem. Infelizmente, é uma cultura que a gente tem no nosso país. As pessoas pensam só no próprio umbigo. Ela não pensa no seu vizinho, no seu companheiro, na sua companheira, nos seus filhos. Muitos nem pensam na própria família. Sim. Só pensa em si mesmo e no imediatismo, né? Isso. Ou se justificam estando no direito de fazer para a família. Sim, isso. Eles falam que é para a família, mas não tem a ver. Então, quanto a gente, a população, não mudar essa cultura, que isso é cultural, tá? Infelizmente, é isso que a gente vê no nosso país, é cultural, que cada um pensa no seu próprio umbigo, só que é a vantagem própria. Quanto não melhorar isso, quanto a gente não mudar
essa linha de pensamento, a gente tentar passar formas diferentes para nossos filhos, para nossos netos, eu acredito que só vai piorar. Sim. Né? É verdade. E nessas épocas de política, pior ainda. Eu vou falar assim, na época de política, na verdade, isso vem mais à tona, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Da cultura, né? Cultura, isso é cultural nosso, né? Acho que é essa cultura de levar vantagem a todo custo, né? Assim, se você olhar desde a população ali do que vai ao supermercado em busca muitas vezes de um produto com uma etiqueta errada para poder levar essa vantagem, para poder encontrar uma brecha, para poder se dar bem. Acho que a maneira como nós cobramos os políticos, a maneira como nós cobramos aqueles que deveriam ser exemplo realmente de lei, nós muitas das vezes não consideramos que essa corrupção ela inicia das cadeias ali mais básicas da sociedade. Sim. Ela não inicia lá no topo do poder. Ela inicia a partir do momento que você quer levar uma vantagem numa fila, que você furou ela sem que as pessoas percebessem. Estaciona no lugar que não é seu. Exatamente. São pequenas corrupções que, assim, Harvard Weckert, ele diz uma coisa no livro dele, que ele fala assim, a maneira como você faz uma coisa é a mesma como você faz todas as outras coisas. Exato. Então, se você está disposto a fazer uma pequena corrupção, você está disposto a se corromper em uma situação dessas com um prefeito, por exemplo. E aqui, no contexto de Paulo, tá, a gente tem, além da questão do familiar também, a questão que nós dois, né, Vivian, sabemos muito bem, no mercado bancário, a questão de você ter que bater meta, né? E se você olhar pela oportunidade que Paulo tem aí, dentro da regional dele, de fechar uma folha de pagamento, aqui a gente não passou o parâmetro do valor dessa folha de pagamento. Mas você imagina uma agência bancária, uma regional, conseguir uma folha de pagamento de uma grande prefeitura, onde você pode fazer empréstimos, vender cartões, vender conta corrente, quer dizer, o quanto, vender produtos em geral, o quanto isso pode gerar de receita e, ao mesmo tempo, né, aí vem, eu vou vender minha ética para ter reconhecimento, ser valorizado. Você fala, nossa, o cara fechou uma folha de pagamento, né? O cara agregou receita. Então, tem um jogo de nuances aí envolvido que é muito grande, né? Então, você precisa, aquilo que você falou, né, Luiz? Você precisa ter muita firmeza, cara, e falar, cara, isso é correto? É ético ou não? Senão, eu estou fora. Né? Sim. Então, essas situações são pontos que a gente precisa sempre estar refletindo. E como é que vocês enxergam nessa linha a questão de bater metas, a cobrança pela... Não sei se você passou muito por isso, né, Vivian, na sua jornada, a questão de bater as metas. Tinha uma cobrança mais pesada ou era bem tranquilo, né? Metas plausíveis, que é outra questão, né? A gente... Tem situações, por exemplo, onde as pessoas relatam, não, 100% não é suficiente, eu só aceito se for 130, 140, 150. Né? Bateu 100%, você ainda leva uma chacoalhada, você não é bom o suficiente. Só está fazendo o mínimo, está fazendo né? o básico. 100% não é bater a meta, 100% é considerado o básico do básico. Né? Se fizer 98%, então, né? Ferrou. Né? Como é que vocês enxergam isso? Metas a gente tem na vida da gente, né, Wilson? A gente tem metas para tudo e a gente tenta cumprir da melhor maneira possível. Com relação a banco, as metas são altas. A gente sabe disso e a gente tenta cumprir os 150%, que é o ideal, né? 100% é arroz com feijão. Nem sempre a gente consegue esse tipo de cumprimento de metas, né? As metas são altas, são difíceis de a gente conseguir isso, tá? Só que aí você tem que ter uma equipe que esteja junto com você, você trabalhar em conjunto com essa equipe e pedir ideias da própria equipe, dar também autonomia para eles te passarem uma ideia de como você cumprir isso. A gente sabe que não é fácil, não é fácil ser gestor, não é fácil de você manter a sua equipe motivada, não é fácil de você
trazer a sua equipe para junto com você e pensar junto com você e pensar da maneira que você acha o ideal para aquele momento, Sim, tá? sim. Então, por isso que eu acho que quando a gente está como gestor, a gente precisa trazer a nossa equipe, precisa colocar ela dentro, fazer as nossas reuniões e pedir que elas nos ajude a resolver essa meta, que pode ser altíssima, tá? Da melhor maneira possível, para ter menos estresse para a equipe inteira. Sim, de fato. Acho que o grande mal da meta não é ela em si, porque definir metas, definir metas e objetivos, ela Faz é parte. fundamental, faz parte de tudo, inclusive na nossa vida, né? Sim, Metas pessoais, pessoal. de maneira clara. Agora, o grande problema é que, na maioria das vezes, os grandes gestores, eles não estão preparados para definir essas metas. Exatamente. Essa é a grande questão. Porque se você levar em consideração hoje uma meta, no conceito de meta SMART, trouxe até um quadrante aqui para me relembrar, uma meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela precisa ser alcançável, relevante e temporal, ou seja, tem que ser definido um tempo para que ela aconteça. Só que os gestores, na maioria das vezes, o que eles começam a fazer? Eles começam a definir qual é o resultado que eu preciso para a minha unidade, seja banco ou seja qualquer empresa. Qual é o resultado que nós precisamos alcançar? Ok, vamos pegar esse resultado, vamos dividir na quantidade de colaboradores que precisa alcançar esse objetivo, e algumas vezes eu sei que determinado colaborador tem uma aptidão para poder fazer mais, então eu coloco uma meta maior para aquele, para poder cobrir aquele outro que não faz. Só que essas metas não são metas neurologicamente corretas. Ou seja, elas não são estabelecidas através de um princípio daquilo que é palpável, daquilo que é alcançável, daquilo que é possível. Então se tornam metas frustrantes, porque as pessoas já começam o início do mês falando, é impossível alcançar isso daí. Não vou conseguir chegar. O nosso histórico não diz que nós temos condição de alcançar. E aí, no meio do caminho, existe a frustração, existe a crença de que você não tem capacidade para tal. E aí começa a cobrança exagerada, aquele ambiente realmente ruim. E tudo que era para ser bom, que a meta foi criada para poder ser alcançada, para um objetivo maior em conjunto ser alcançado, passa a ser ruim, né? Infelizmente. E nessa questão aí, vocês já comentaram, mas existe um papel fundamental do gestor direto, né? De conseguir realmente motivar a equipe, muitas vezes até dar treinamentos adequados, né? Que como é que você faz essa venda, como é que você faz essa abordagem, né? E normalmente isso é muito carente dentro, principalmente do setor bancário e uma boa parte das empresas dos demais setores também, né? Às vezes você joga o cara lá, não, se vira, a partir de hoje você tem que vender X produtos e vai embora. E entra nisso que você falou, né, Luiz? São desafios que acabam, na verdade, minando o cérebro da pessoa, É isso né? mesmo. A sua própria começa a questionar a sua própria capacidade, né, de conseguir gerar aquele cumprimento dessa meta, né? Porque ele olha para aquele número e fala, não vai dar. Né? E muitas vezes é uma questão, de repente, do gestor estar próximo e estar conversando, mostrando, muitas vezes indo junto, né? Acompanhando o funcionário. Acho que isso é legal, né? Eu acho, Wilson, assim, que como gestores também estão pouco preparados para isso. Sim, fato. A gente tem pouco treinamento, a gente vai aprendendo na raça, no dia a dia, errando. E nem sempre da forma correta. Nem sempre da forma correta. Então, assim, você vê um gestor que fez a coisa certa e você fala, eu vou copiar ele porque a coisa deu certo. Às vezes não é da maneira que você queria, maneira correta. Então, a gente precisa ainda ter treinamentos, ter uma base, né, do que é realmente ser um gestor, né? Que a gente vai no dia a dia, vai empurrando com a barriga, vai errando, vai acertando e vai vendo o que é certo, o que é errado, né? Não dá tempo nem de pensar. Tem dia que a gente, como bancário, a gente nem consegue nem pensar. Vai no automático, né? É isso aí. Você falou um negócio da questão da liderança, né? Hoje nós temos aí uma discussão muito grande no mercado, né? Que é a geração Z, que é essa geração aí que nasceu de 2000 para cá, né? E uma das características dessa geração muito forte é justamente ela praticamente se recusa a assumir cargos de liderança, né? E aí você começa a analisar o porquê disso, né? E talvez, eu acho que uma ponta
da raiz do problema é justamente essa questão do modelo de gestores e de líderes que a gente tem aí, né? Que são altamente impositivos, que não são abertos ao diálogo, né? E que acham que o seu papel é colocar pressão no time, né? E não manter um diálogo e realmente uma reflexão, e trabalhar essa equipe de uma forma adequada, reconhecendo as limitações e as potencialidades de cada indivíduo, né, separadamente, né? Como é que vocês enxergam essa geração Z, né? E quais seriam os caminhos para se resolver essa situação ou se tentar achar alternativas para se resolver? Porque hoje as empresas, uma grande maioria, algumas das pesquisas têm apontado que uma grande maioria está muito preocupada em obter realmente lideranças em seus quadros, porque os jovens não querem mais. Né? E muitas pessoas idosas já estão saindo ali e tal, estão até elevando, né, o tempo. Quem ficava em liderança com 40, 45, hoje está ficando por mais tempo justamente pela falta de, vamos colocar assim, de material humano ou pessoas para suprirem essa falta, né? Como é que vocês enxergam isso? Aí eu acho que a gente bate de novo naquilo de formação. Sim. Formação de líderes. Então, assim, como a gente não tem essa formação e a gente vai aprendendo no dia a dia, essa turminha nova, elas são totalmente diferentes da gente. Sim, totalmente diferente. Elas são super tecnológicas. Já nasceram com superpoderes, né? Superpoderes. Não gostam de pessoas, não gostam de contato com pessoas. A gente que tem filhos nessa idade dos aborrecentes, a gente sabe disso, que eles não são muito fã de pessoas, eles não querem, né? E eles são muito individualistas também. Então, assim, eu entrei numa empresa, eu vi isso no caso de uma prima minha, que está no mercado e é líder. Ela falou que ela contratou o currículo super maravilhoso do rapaz. O cara entrou, ficou uma semana, ela chegou para ela e falou assim: a empresa não é para mim. Saiu fora. Você entendeu? Se eles não estão contentes onde eles estão, eles não ficam. Sim. Eles saem fora. Eles saem fora. Eles não continuam. Eles podem... Aí eles procuram outro lugar e eles têm técnica para isso, eles têm uma formação técnica para isso. Talvez não tenham maturidade e nem experiência, mas tecnicamente eles têm muito. E aí onde estão os conflitos, né? Sim. Então eu não sei, assim, eu acredito que ainda entra naquele lado da gente formar os nossos gestores, talvez até pegar um dessa turma da geração Z e trabalhar em cima deles, uma pessoa mais aberta. Vamos conversar. O que você acha que a gente pode fazer? Como que você acha que a gente pode lidar? Você bateu num ponto central, né? Não adianta a empresa só querer líderes. Ela precisa se abrir para receber esses jovens e ouvir esses jovens. Né? Né? E aí entender... Eu até escrevi um artigo alguns dias atrás aí para a rádio e jornais que eu comento isso, né? Tá, beleza. A empresa precisa estar aberta e, ao mesmo tempo, a geração Z precisa ter a oportunidade de ser ouvida, né? Para se tentar fazer essa conexão. E é óbvio que a gente sabe, e também isso precisa ser falado para a geração Z, que as empresas não irão e não conseguirão mudar o modelo de trabalho que, de repente, vem dando frutos, vem dando resultados financeiros de uma hora para outra. Isso demanda um pouco de paciência e de tempo. E aí entra a questão de novo, né? Assim como a família precisa ter o diálogo, as empresas também precisam se abrir, né? Sim. Acredito também que o ensino superior tem um papel fundamental nesse processo já, né? E um grande problema que eu sempre falo, tá? Eu até estou preparando agora uma palestra para ser dada numa instituição de ensino fora daqui de Prudente daqui a uns dias, e onde eu abordo a questão da inovação na educação, né? Especificamente de um curso, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo, como é que esses cursos são constituídos, você tem basicamente só teoria, você não tem prática vinculada, né? E aí nós temos, por exemplo, um grande problema. Alguns cursos da área de gestão, como administração, economia, contábeis, você tem muita teoria, mas você tem pouca prática. Então, essa prática, né, é que muitas vezes...
Porque esse jovem, ele é assim, ele quer colocar, além de alguns benefícios que ele quer e uma flexibilidade, né, ele quer também, né, ter a capacidade, né, de pôr a mão na massa. E aí, como é que você vai atrair jovens, por exemplo, para esses cursos, se você não permite a prática, né? Enquanto que, por exemplo, você tem cursos de medicina, eu até confirmei esses dados no final de semana agora, com um amigo meu, curso de medicina, no mínimo 50% de prática. Fora estágio, tá? Curso de odontologia gira nessa faixa, enfermagem. Então, os cursos de saúde tem muito isso. Quer dizer, você tem a aula teórica, mas você já vai para a prática também. Né? Então, se você analisa o total da carga horária entre prática e estágio, se chega a 70%, 75% em alguns cursos, em algumas áreas da saúde. E aí você pega, por exemplo, esses cursos da área de gestão, onde a prática, né, praticamente, né, quando ela existe sim em algumas instituições com empresas júniores, né, que fazem um trabalho, mas são mais aqueles componentes da empresa júnior, e algumas situações de estágios, mas muitas vezes estágios que não tem nada a ver com a formação, né, que o aluno está tendo, né? Estou fazendo um curso de administração, mas eu vou trabalhar numa empresa que não tem nada a ver com administração, ou fazer atividades que não tem nada a ver com o que eu estou estudando dentro da faculdade. Então, eu acredito assim, tem um papel relevante aqui de tantas instituições de ensino começarem a se preparar para atrair e ouvir essas gerações. Uma outra questão, por exemplo, quantos cursos superiores dentro dessa área de gestão levam efetivamente profissionais? Quantas palestras você já foi dar para um curso superior, por exemplo? Você já foi? Verdade. Não, para curso superior não. Então, você vê, um cara que é um puta de um empresário, desculpa o palavrão aí, né? Mas um mega do empreendedor, um empresário, né, que tem uma plataforma de um banco que desenvolve bancos digitais e agora está partindo para o mercado bancário mesmo, né? Quantas palestras você já foi dar? Entende? Então é isso que eu falo. Né? Falta essa conexão, essa ligação. Verdade. E o jovem, ele sente isso. Ele fala, mas peraí, né? Não está vindo ninguém aqui falar como é que acontece a empresa. O que é o dia a dia de uma empresa. O que é o dia a dia de uma empresa, como é que ela funciona. Isso mesmo. E aí eu tenho uma situação também que eu presencio muito fortemente, que é o seguinte, muitas vezes o cara sai de uma faculdade e não sabe o que é um CNPJ. E aí, peraí. Porque quando eu falo uma disciplina de empreendedorismo, o potencial dela não é só conceito. Fazer conexão, né? Trazer experiência, troca de conhecimento com quem já está no mercado. Né? E isso é muito carente. Né? A gente tem uma situação, sim, que tem muitos empresários que não querem essa abertura também. Sim. Né? Então, assim, precisam ser construídas pontes para esse processo. Né? Vocês acham que seria esse o caminho? Eu acho que a geração Z ela passa por uma dualidade de problema, porque assim, os professores, na maioria das vezes, não estão enquadrados na geração Z. Os gestores de empresa, na maioria das vezes, não estão enquadrados nessa geração. Fechou. Então, o que acontece? A gente tem muito aquele princípio de fazer com o outro da maneira como nós queremos que façam com a gente, né? Mas quando você vai falar de gerações diferentes e de pessoas que viveram e cresceram e nasceram já em uma época de superpoderes, como eu disse aqui, né? Porque exatamente. Eles já nasceram tendo acesso a um conjunto de informações que para nós termos era dias e dias. Né? Materiais e materiais em busca, ou seja, é aquela frase que diz que tempos difíceis criam homens fortes, né? Então, nós fomos gerados em uma outra geração, um momento diferente de dificuldade de você ter acesso a qualquer informação. Então, você valoriza o pequeno, você valoriza aquilo que você vê como facilidade agora com o advento da internet, entre outras coisas. Já essa geração, e não é nem por mal, não é nem porque eles estão errados, não, mas eles já nasceram com toda essa facilidade. Então, não adianta o professor acadêmico, não adianta o gestor, ele querer gerir e ele cuidar da forma como ele fazia nos anos 90, nos anos 80, porque não vai funcionar. Uma das coisas que a gente faz muito lá na empresa é colocar líderes da geração Z para liderar a própria geração Z. Porque eu não vou conseguir ter a mesma empatia, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir sentir exatamente a mesma maneira como eles se sentem. Por exemplo, tem uma pesquisa de um instituto norte-americano falando de geração Z, que diz que de cada 4 jovens entrevistados, 3 se sentem um pouco felizes no seu ambiente de trabalho.
Então, nós estamos falando aí de 75% da geração, assim, se sentindo um pouco feliz aonde está posicionado. Por quê? Porque estão posicionados de maneira errada. Sim. E têm capacidades de desenvolvimento, de fazer coisas assim, que a gente percebe que na nossa época demoraria anos para se realizar. E eles fazem com uma agilidade tão grande, mas muitas vezes mal posicionados ou mal instruídos, né? Esse é o problema. Exatamente. Qual que é o valor disso? Um profissional ele ser íntegro? Um valor inestimável. Né? Você entendeu? Um profissional tem que ser íntegro. Exigência, obrigação, né? Isso, uma pessoa tem que ser íntegra, né? Não, você não consegue... Bom, vou falar comigo. Você não consegue fazer alguma coisa se não estiver dentro dos seus princípios, dos seus valores. Sim. Aí entra uma questão, né? A integridade. O que é a integridade para cada um? Né? Para mim, integridade é o conjunto do ser na sua totalidade, né? Quando falta algo em você, ou seja um caráter ou algo está disperso daquilo que você foi criado para ser, né? No meu caso em si, naturalmente pela minha formação de teologia, não tem como fugir disso, né? Na minha crença matriz, naquilo que eu creio de verdade, a integridade, a base de integridade é tudo. Porque eu creio que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, uma vez que nós somos imagem e semelhança do Criador, ele é um ser íntegro. Se ele não for íntegro na sua totalidade, não existe razão e motivo para o qual nós cremos que existe algo, para aqueles que creem. Né? E aí, para mim, o que pega muito forte quando se trata de integridade, e aí não é falando no aspecto religioso, mas vamos para o aspecto histórico. Salomão, o homem mais rico do mundo, um dos homens mais sábios do mundo, que é real, a história dele é real, ele existiu de fato. Ele diz em Provérbios 20, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, o que Paulo pode levar em consideração ali, caso ele não se dobre aquilo que ele está sendo ofertado ou oferecido, é que, se ele se dobrar, ele vai ter o consultório da filha, ele vai poder ajudar o filho, ok. Mas será que ele vai ter autoridade para chegar dentro da sua casa, no ambiente familiar, na mesa, que é o lugar mais importante da família? Será que ele vai ter autoridade na mesa para poder falar ou para poder direcionar os seus filhos para um princípio de integridade? Assim como uma mentira você só cobre com outra mentira, uma corrupção também. Sim. Como você disse, né, Vivian? Você falou, ele vai ficar amarrado nisso. E vai. Uma vez que ele se rende, ele vai ficar amarrado. Porque quando surgir uma nova oportunidade, os gestores dele sabem que é ele que está preparado para poder aceitar aquele jeitinho. E vai posicionar ele. Então, acho que vai virar um ciclo tremendo. Vicioso. Né? Vicioso. Vocês enxergam que a geração Z, como é que ela lida com a questão da integridade? Essa pegou. Difícil, né? Essa pegou. Toda sua, né? Acho que é difícil responder por eles. Eles mas, são assim, íntegros aos seus valores, aos né? seus Sim, valores. pode começar por aí, né? Uhum. O que eles pensam, o que eles enxergam. E, na verdade, sendo bem sincero, né, e bem claro, as nossas gerações muitas vezes aceitavam modelos de trabalho, mas também não eram felizes. Não sei se vocês concordam, né, com essa experiência que a gente teve. Mas a gente muitas vezes se sujeitava a isso porque era talvez o único caminho, né? Você não tinha financeiro. E você não tinha tantas possibilidades como você tem talvez hoje. Essa geração Z, como ela é altamente tecnológica, e tecnologia é o que hoje comanda o mundo, né? Eles sabem que eles têm potencialidades para trabalhar aqui, ali, né, fora do país, à distância. Sim. Então, eles têm essa noção, né? E por isso que eles talvez não se preocupem tanto e não se fixem tanto em fazer algo que não seja íntegro aos seus valores, né? Sim. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que a integridade ela vai também além da geração. A integridade ela faz parte do senso em comum do ser humano, daquilo que eu considero como íntegro e como certo, aos meus valores, aos meus princípios, a maneira a qual eu fui criado e conduzido até aqui.
né? Então, acho que a maior questão da geração Z e da integridade na geração Z, as oportunidades de fazer coisas erradas são muito maiores do que talvez nós tínhamos no passado. Também. Acredito Sim. isso. Não, também. Então, as ofertas são bem maiores. Agora, a base de todo indivíduo, de todo ser humano, é aquilo que forma o caráter dele, é aquilo que forma o caminho ao qual ele vai escolher, ele vai trilhar. Então, eu acredito que não está muito relacionado tão somente à geração, mas está relacionado à maneira como essa geração foi cuidada, a maneira como essa geração foi ensinada e os princípios que foram embutidos e incluídos ali na sua formação, na sua base, sabe? Acho que isso é fundamental, exatamente. Principalmente na primeira infância. Né? O exemplo ali de pai e mãe ou dos tutores, daqueles que estão juntos ali na primeira infância é fundamental. Do 0 aos 7 anos é onde as sinapses neurais vão estar acontecendo com maior frequência. Então, é uma explosão de novos conhecimentos. Então, é ali que nós devemos fortalecer o ântropo da família. Né? Você comentou algo que faz todo sentido com que eu assisti uma palestra alguns dias atrás, que é onde se falava essa questão da geração Z. E, tipo assim, a grande maioria dessa geração, e essa atual, hoje... Tá? Que já vai suceder a geração Z, ela vem mais intensa com isso, ou seja, justamente a falta, e aí talvez a grande questão que foi comentada nessa palestra, da origem de não gostar tanto de gente. Tá? Por quê? Porque faltou essa atenção da família, a atenção do pai, a atenção da mãe, o carinho e tudo mais, né? Então, esse é uma situação que a gente ainda não sabe, a gente está vivenciando isso, né? E só o futuro, o tempo vai dizer qual vai ser o impacto disso, né? Sobre essas pessoas, essa geração Z, essa que está vindo hoje. Porque o que acontece? Você vê, por exemplo, situações muitas vezes até de pessoas próximas, né? Onde o filho, pai, mãe, não sei o quê. Não, pega o celular, faz o joguinho. Vai jogar. Verdade. E aí, né, tipo assim, despacha, elimina o diálogo. Não, teu negócio é lá. E aí, essa pessoa, essa criança, ela cresce, vai crescendo, e ela fala, peraí, o meu negócio é lá. É lá. Cresce às margens, né? É redes sociais, é joguinho, não sei o quê. Quer dizer, e aí falta justamente essa assistência familiar. E aí, é óbvio, foi criado com tecnologia e sem um diálogo em casa, com pai e mãe, por exemplo, dentro da família, ele vai enxergar como que aquilo é irrelevante, né? Então, são visões e a gente precisa estar muito aberto. Nossas gerações precisam estar muito abertas a isso e a grande maioria não está, né? Acha que a geração Z é um problema. Eu acho que a geração Z é dentro dessa linha que você falou, Luiz. Ou seja, ela tem muita coisa boa. Sim. Tá? Ela tem um potencial absurdo de conhecimento, porque é assim... Na nossa geração, enquanto a gente, para fazer uma pesquisa escolar, a gente ia para uma biblioteca e pegava uma Barça e copiava o que estava escrito na Barça, era o trabalho. Essa geração Z, ela é minada de informações e ela consegue processar muito mais rápido as coisas, né? Eu falo assim, eu tenho um filho de 29 anos, que é o Lucas, e ele é da área de tecnologia, programação. Cara, a gente faz uns debates legal, né? E aí tem hora que ele fala, pai, peraí. Fala, não, aguenta aí. Fala, pai, tem que anotar aqui. Aí. Eles não precisam disso. Não, outra velocidade. Não precisa. A velocidade de processamento deles, cara, eu tô aqui, ele já está lá na frente, entendeu? E aí, só que o diálogo nesse processo é importante. Por quê? Porque aí ele consegue encostar mais dentro da minha realidade e eu consigo chegar mais perto. E a gente encurta esse espaço, né? Essa velocidade toda, né? Fato. Eu não sei se vocês já passaram ou passam por isso também. Sim. Muito. Eu ainda estou com as minhas pequenininhas, mas assim, você disse uma coisa, Wilson, que é muito real, né? Todas as vezes que nós deixamos os nossos filhos às margens, ou seja, nós já somos de uma geração que veio essa troca do ambiente de tecnologia, essa mudança. Sim, então nós fomos forçados a atuar numa nova velocidade. E a partir desse momento, através desse atuar numa nova velocidade, você entender que você tem que fazer tudo em um tempo muito inferior ao que você fazia no passado, e isso daí nos confundiu. A ponto de, muitas das vezes, erroneamente, muitos dos pais fazerem isso que você disse. Deixa o filho à margem, entrega para o filho um aparelho, um celular, imaginando que está fazendo bem para ele. Mas é bem verdade que todas as vezes que nós colocamos os nossos filhos ou os nossos entes queridos à margem, nós estamos tendo grande possibilidade de formar novos marginais.
Porque o que é o marginal? O marginal é aquele que está à margem da sociedade, à margem do ambiente familiar. Então, essa verdade é muito forte, porque quando essa nova geração vem, e ela vem muitas das vezes sendo criada dessa maneira, muitas vezes de forma inconsciente e inconsequente, ela age como ela acha que é o correto de agir. Então, é isso que nós vemos. E que, na realidade, nós, pais, também colocou muita informação para a gente. Sim. Então, a hora que a gente chega do mercado de trabalho em casa, naquele horário de família, de mesa, a gente está com tanta coisa na cabeça, tanta coisa ainda para resolver, que a gente não consegue separar as duas coisas. E aí, pega o celular, vai jogar um pouquinho, que eu preciso resolver umas coisas aqui. Fato. Quantas famílias, hoje em dia, que eu acho extremamente errado, na hora do jantar ou do almoço, estão com o celular do lado trabalhando. É isso mesmo. Então, se o seu pai está trabalhando, está mexendo no celular naquele horário, eu também posso. Exatamente. Sim, fato. Então, assim, a gente também foi... A nossa geração também foi colocada com muita informação que a gente não deu conta. Era muita coisa que a gente tinha que processar, porque a gente veio de uma coisa mais devagar e, de repente, teve que mudar tudo isso. E a gente também não estava preparado para tudo isso. E aí, essa parte, se meu pai está fazendo, se minha mãe está fazendo, eu também posso. Eu posso, na hora do almoço, do jantar, ficar jogando, vendo rede social. Meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Aí vem o exemplo. Você entendeu? Vem valores que a gente acabou perdendo nesse tempo. Não estou falando 100% das famílias, mas grandes famílias perdeu valores de família, de fé, né? Independente da religião, é fé, é família, é aquela coisa preciosa que a gente tem, né? Fato. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Só para fechar essa questão da geração Z, eu acho que é o seguinte, vale acho que considerar, tá? Então a gente tem dificuldades e aí são pontos de reflexão para quem vai nos assistir. Nós temos oportunidades de melhoria dentro das empresas, né? As empresas se abrindo. Você falou um negócio muito bacana, Luiz, a questão dos professores, né? São gerações diferentes, né? Até onde os professores estão realmente preparados, eu não digo nem com vontade, mas até onde eles estão preparados para lidar com essas novas gerações que estão vindo, né? Sim. E acho que tudo isso, em família também, acho que tudo isso se resume a mais diálogo. Mais diálogo, mais comunicação, tá? Agora, vai se resolver, só o tempo vai dar essas diretrizes e essas soluções, tá? Quero abordar um outro tema que eu acho que é importante, até por isso que vocês estão aqui, né? Então, a gente está analisando um caso de um grande banco, né? A gente conta um pouco da história bancária ali, né? E quem vai ler o livro vai falar, nossa, mas banco era desse jeito, né? Então, assim, a gente viveu aí nos últimos 20 anos uma transformação muito grande, né? Com a entrada dos bancos digitais, as fintechs, né? Então, se você imaginar que lá em 2005, 2010, né, a maior parte das empresas tinham que pegar todo dia seu fechamento, né, aquele monte de cheque, não sei o quê, duplicata, levava lá no banco, enfrentava a fila, né, para fazer esse depósito, para fazer uma operação de crédito. Hoje é tudo digital, né, ou seja, você não precisa. Cheque. Algum de vocês, por falar nisso, ainda usa cheque? Eu acho que eu não sei nem fazer, mas... Também não, faz muito tempo. Então a gente está falando num espaço aí de 10, 15 anos, uma mudança muito grande. Eu, particularmente, eu não uso cheque também, sei lá, muitos anos. Desde a época que eu saí do Itaú em 2010, não, 12, nunca mais. Nem, já não usava naquela época, né? Então essa transformação digital, ela é do setor bancário. E aí, eu queria ouvir um pouquinho mais da experiência que a Vivian tem, que traz esse mercado financeiro, e o Luiz, né, porque você hoje atua com fintech, né? Sim. Falar um pouquinho dessa jornada de vocês, das experiências, dessa transformação, como é que vocês enxergam, como é que isso está impactando as pessoas, né? Quando eu estava no banco ainda, era tudo nessa parte analógica, vou colocar assim. A gente tinha que levar tudo, capturar. Vamos fazer desconto de cheque.
tinha que passar na mesa do gerente, ver se tinha as coisas, passar os cheques na maquininha, duplicata a mesma coisa. Então a gente tinha a parte tecnológica do banco, que era para nós era muito desenvolvido, né, naquela época, era. né? Mas ainda tinha a parte que você tinha que fazer tudo manual. Quando eu trabalhei em indústria, eu já vi essa diferença. Eu mexia na parte financeira, eu não aparecia no banco. Eu fazia tudo pelo aplicativo, tudo. E assim, é uma transformação. Eu achava o máximo, né? Eu falei, gente, eu tenho aqui duplicata, jogo tudo no sistema, aparece lá, eu vejo eu escolho qual eu quero, porque o banco já fez o filtro, eu escolho qual que eu quero, pego, libero o crédito, tá na conta na hora, não precisa no outro dia para entrar o dinheiro, para ver se passou duplicata, se ela fez, passou pelo filtro do banco. Então, assim, para mim foi uma mudança interessante. Assim, você se vê como capaz de fazer tudo, né? Você vai no banco às vezes para sacar um dinheiro, né? Levar um documento que ele te manda. Agora nem isso tem mais, né? Na época eu estava na indústria ainda tá. Ele mandava, você assinava e você tinha que levar. Agora tem assinaturas digitais, você faz tudo isso. Você não precisa de lugar nenhum. Então, assim, a mudança tecnológica veio para melhorar muito tudo, não só banco, como nosso dia a dia, a nossa vida, né? Então, para mim foi assim maravilhoso. Fato. Bom, eu sou bem suspeito de falar sobre revolução tecnológica no mercado financeiro, né? Até porque a minha principal empresa que eu tenho atua nesse segmento, nesse setor. Nós já criamos mais de 320 bancos digitais, posicionamos no mercado hoje. Temos 72 bancos digitais sobre nossa tutoria ali, sobre nossa gestão hoje. E o desafio mesmo, na verdade, é você entender que junto com a facilidade vem também, você tira a burocracia, mas nasce inúmeros outros problemas, que são as fraudes, que são os acessos indevidos às informações e muitas vezes... Você sabe que eu estava pensando ontem, num caso ainda, né? Porque eu lembrei da história do cheque, né? Eu lembro que antigamente no Banco Real a gente recebia os cheques e você tinha que conferir um por um. E você tinha um teto, né? Os cheques compensados, você tinha um teto. Então, só para quem não está assistindo entender, o cheque que você depositou ontem ou alguns dias atrás chegava na minha agência e aí você tinha que conferir o cheque. E a partir de um certo valor você tinha que ligar para o cliente para confirmar se ele realmente tinha emitido o cheque. E tinha um teto abaixo que não. Então, existiam fraudes naquela época já. Né? Os caras descobriram qual era o teto que a gente ligava para o cliente e aí eles pegavam e fraudavam cheques, né? Jogavam no sistema cheques fraudados, adulterando o código de barras, tal, adulterando valores que não eram confirmados com os clientes. Então, o cheque era compensado, depois o cliente fala, mas eu não emiti esse cheque aqui. Né? De repente, um cheque aí que era de R$250, o cara colocou um zero a mais, virou 2.500. Sim. Então, a fraude, vamos colocar assim, ela sempre existiu. É atemporal. Exatamente. Só que ela também, assim como o mercado financeiro evoluiu tecnologicamente, a fraude também evoluiu. Muito. Eu achei assim super importante. Falei, cara, deixa eu falar essa parte aí, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas nunca existia. Não, fraude sempre existiu. De todo qualquer modelo, sempre existiu. Mas assim como a tecnologia veio para o bem, também quem é do mal se aproveita dela, né? Fato. Então, desculpa ter interrompido. Tranquilo, que isso, foi pertinente a sua fala. Eu acho que esse é o ponto mesmo, de que a evolução ela trouxe muitos benefícios, né? Acho que principalmente poupar tempo, né? A minha empresa ela chama Cronos, inclusive por isso. Cronos vem de tempo, então o nosso propósito na criação realmente de soluções digitais para o mercado financeiro é economizar tempo daqueles que já possuem pouco tempo nessa vida corrida de todos nós, né? Então aquele negócio de você ir no banco, enfrentar a fila e você ter que aguardar para falar com o gerente,
Eu me recordo, eu não vim de origem bancária, eu vim de origem de tecnologia, né? Então, mas eu me recordo que eu, como cliente de banco, tinha situações que eu só conseguia resolver na minha agência. Indo lá presencialmente. Só indo lá. Na sua agência. Na minha agência. Não podia ser em outra agência, tem que ser na sua. E aí, hoje, você vê, com o advento das fintechs, das tecnologias e tudo, foi forçando os bancos a se digitalizarem. Foi forçando os bancos a considerarem, por exemplo, o Itaú, ele trabalhou muito forte o marketing durante um bom tempo, né? Do banco digital. Sim. De Itaú, de digital, alguma coisa desse tipo, nesse conceito de inovação. Por quê? Porque ele teve que se despontar nesse princípio, senão ficaria para trás. Exato. E, de fato, no aspecto de valuation, ficou. A gente vê agora o Nubank sem nenhuma agência sequer, com um quadro de funcionários infinitamente inferior ao de um banco comercial, com uma estrutura regulatória infinitamente menor, alcançando níveis de valorização e carteira de clientes superiores. Agora, com isso nós caminhamos para os 2 pontos, né? Tudo que cresce e tudo que expande, tudo que traz vantagens, traz grandes desafios junto com isso, junto com essas vantagens. Então, assim, uma das coisas que eu acho que o Banco Digital trouxe foi essa popularização dos serviços financeiros para a população, para o consumidor ali na ponta, ter muito mais acessibilidade a crédito, porque antes a concentração ainda né? A concentração ainda está na mão dos grandes bancos, dos 4 principais bancos, a concentração financeira. Mas cada ano que passa, as pesquisas mostram que vem diminuindo. De 2020 para 2023, diminuiu quase 20% a concentração financeira dessas grandes instituições. Então, com isso vem maior competitividade, porque essas fintechs elas chegam naturalmente para poder, com um custo reduzido, elas ofertam um crédito mais acessível. Sim. Pegam um funding, muitas vezes, que não é dela, na maioria das vezes, é um funding de terceiro, funding de FDICs, de instituições que estão apoiando o fomento dessas fintechs. Sim. E aí consegue disponibilizar um crédito com uma taxa muito inferior, muito bem mais menor, atrativa. bem mais atrativo. Isso quem ganha é o consumidor. Sim. Mas tem grandes desafios que a gente enfrenta diariamente. Nosso principal são os mineradores de conta. Porque quando você tinha que ir no banco para abrir conta e você tinha que ir na agência para abrir conta, era ruim, você tinha que ir lá e assinar e tudo mais, mas você estava ali presencialmente. Agora, com o advento dessa abertura de conta digital, se vocês talvez não imaginam a quantidade de contas que nós bloqueamos todos os dias por tentativa de abertura de fraude. Eu imagino. E assim, são as mais grotescas, presidiário, tirando foto, fazendo a foto selfie ali, fazendo o face liveness e mostrando outros presidiários atrás, mostrando a grade da cadeia e ele tentando abrir conta. E aí a gente para se pensar, como que ele tem acesso ao celular, como que ele tem acesso à internet para poder fazer tudo isso, mas é a matriz do sistema corrupto que nós vivemos, Eu ia infelizmente. falar isso agora, a corrupção está em todo lugar. Exatamente, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Legal, pessoal. Estamos aí já caminhando para a finalização desse episódio. Preciso falar, antes de encerrar, da agência Kender, que patrocinou aí as nossas canecas, vem patrocinando ao longo aí dessa jornada. Essa Muito é de bom. vocês, é um presente Obrigado. da Conexão com Z e da Kender para vocês levarem para os seus ambientes e poderem tomar a sua água, a sua cerveja, né? Café. O que é o café também, né? Muito café. Muito café. Nós precisamos, eu particularmente sou movido a café. 2. Então, assim, eu quero agradecer. 3. Na próxima, então, tem que ter o cafezinho. Tem que ter um cafezinho, é verdade, É isso aí. Vou falar com o Igor para providenciar o café também. É isso aí. Então, assim, gente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês dois. Foi um episódio, assim, super importante. Um caso que é muito comum no mercado, né? A gente bate em muitos casos do livro com situações de corrupção, né, de desvios, de furtos. E aí eu até estava lendo, né, uma reportagem, né, 5% no mundo do que as empresas têm de receita, ele é subtraído por fraudes, de algum tipo de fraude. Então você imagina, isso bate a casa dos 3 trilhões ao ano. Então esse assunto ele é pertinente, as empresas precisam se atentar, né? Você deixou muito claro, né, Luiz, a questão das aberturas de contas falsas no banco, na época do nossa lá atrás,
Né? Isso a geração Z vai falar, pô, mas esses são velhos. Duro que a gente teve experiências lá atrás. Maduros, vamos colocar. Maduros, A gente teve experiência lá atrás, mas a gente está correndo atrás para acompanhar um pouco dessa geração que está vindo aí, né? Com Se essa me permitiu, evolução tecnológica. Wilson, uma última observação. Saiu uma pesquisa apontando qual é o investimento dos bancos, dos maiores bancos, qual é o maior percentual do seu capital que vai ser investido no que vai ser investido. O maior é a segurança. Prevenção de fraude. Então, por que os bancos... não é marketing, não é captação de novos clientes, não é novas frentes de trabalho, não. É prevenção de fraudes. Esse é o maior investimento dos bancos hoje. Por que isso está tão real? Porque é latente. O ambiente de fraude no Brasil é tremendamente ruim, sabe? Nós estamos em um ambiente muito propício para esse tipo de coisa, infelizmente. Essa pesquisa especificamente, ela não trouxe, tá? Eu não lembro, não, ela não trazia o número a nível Brasil, né? Mas acredito que no Brasil seja superior a 5%, né? Eu também acho. Né? Representa um percentual maior. Então, Luiz, para finalização, a palavra é sua. Depois eu vou pedir para a Vivian fazer o fechamento e a gente já termina o episódio de hoje. Ok, obrigado. Bom, eu quero começar agradecendo a todos os ouvintes, telespectadores, agradecendo a minha parceira de podcast aqui, Vivian, um prazer te conhecer também, aprendi muito hoje com você. Wilson, muito obrigado, ao nosso nobre amigo que está aqui também, obrigado pela oportunidade, vai ser sempre um prazer estar junto com vocês e acompanhando sempre esse podcast maravilhoso. Obrigado. Ok. Eu também agradeço você, Wilson, pela oportunidade. Desculpa de ficar te pentelhando, você entendeu? Perguntando as coisas, aquela insegurança básica. Luiz, obrigada, aprendi muito com você. Eu que agradeço. Você, sim, muito... tá numa outra geração, Sim. você entendeu? E eu aprendi demais com você, muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Geraldo, obrigada pela recepção. Obrigado, Geraldo. Obrigada por tudo. A gente agradece, eu agradeço de novo a cada um de vocês. A contribuição de vocês é valiosíssima. Esse Casos Empresariais Podcast é um podcast que procura trazer sempre pessoas com muito conhecimento, com muita prática, que tem a agregar. E eu falo assim, isso aqui basicamente é como se fosse realmente uma aula, tá, sobre gestão. E hoje a gente falou sobre corrupção, falamos a questão da geração Z, sobre liderança, família, então tópicos super interessantes. E a gente encerra esse episódio, tá? Agradecendo a presença de vocês, agradecendo novamente a parceria da Kender e agradecendo ao grande Geraldo aí que está na condução aí da gravação. Obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a jornada e a vida de vocês. Amém. Tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada.